Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia. A aula de hoje é sobre o átomo. O átomo é a menor partícula que forma a matéria. Ele é a unidade básica e fundamental da matéria. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível. O átomo é formado por um núcleo, que contém prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, onde ficam os elétrons. Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a constituição do átomo. Surgiram então os chamados modelos atômicos. John Dalton acreditava que os átomos eram as menores partículas possíveis. Pensava também que eles tinham forma esférica e apresentavam um corpo maciço, por isso esse nome bola de bilhar. Já Thomson propôs que o átomo era uma esfera com carga elétrica positiva, onde haviam incrustados vários elétrons com carga negativa, tornando o átomo neutro. Esse modelo também ficou conhecido como pudim de passas. Rutherford Bohr propuseram que os átomos eram constituídos por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Estrutura do átomo. O átomo é formado por pequenas partículas também chamadas de partículas subatômicas. São elas os elétrons, os prótons e os nêutrons. A maior parte da massa do átomo se concentra no núcleo, enquanto seu maior volume encontra-se na eletrosfera. No núcleo encontramos prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Os elétrons apresentam carga elétrica negativa e quase não possuem massa. Eles são minúsculas partículas que giram ao redor do núcleo central do átomo. Os prótons são encontrados no núcleo do átomo e apresentam carga elétrica positiva. Um átomo neutro apresenta a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Os nêutrons, juntamente com os prótons, são encontrados no núcleo do átomo. Nêutrons não têm carga elétrica, por isso são neutros. Os átomos apresentam vários níveis energéticos. Podem ser encontradas até 7 camadas em torno de um núcleo de um átomo. São nessas camadas que ficam os elétrons, e elas são chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, sendo a K a mais próxima do núcleo e a Q a mais distante. Nem todos os átomos possuem exatamente a mesma quantidade de camadas, mas, de forma geral, os átomos não podem ter mais de 8 elétrons em sua última camada. A camada K suporta 2 elétrons, a camada L 8, a camada M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. A forma mais simples de representar um átomo é utilizando a sigla do elemento químico. A sigla He, por exemplo, representam todos os átomos que formam o elemento químico hélio. A sigla de um átomo pode oferecer duas informações importantes: o número atômico, representado pela letra Z, e o número de massa, representado pela letra A. Outros símbolos também são muito utilizados e facilitam a nossa vida. N significa nêutron, E significa elétron, P próton. E como já citado, A é o número de massa e Z é o número atômico. O número atômico nada mais é do que o número de prótons que um átomo possui. E é importante lembrarmos que o número de prótons e o número de elétrons é sempre igual em um átomo neutro. O número atômico, representado pela letra Z, indica o número de prótons que há no núcleo de um átomo. É interessante lembrarmos que um átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por isso podemos dizer que Z é igual a P, que é igual a E. O número de massa, representado pela letra A, indica a massa presente no núcleo do átomo, que resulta da soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Podemos utilizar a fórmula A é igual a P mais N, ou seja, a massa é igual a prótons mais nêutrons. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus e bons estudos!